e eu quero lhes mostrar algo notável. Então, somente não apanharemos tantas referências destas, mas vocês poderão ler comigo aqui, para esta aqui, por poucos momentos apenas. São Lucas, capítulo 4 e versículo 14. Comecemos. Agora observe atentamente aqui se você deseja ver algo acontecer neste paralelo. Agora observe. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro. Agora, se você quiser uma referência para isto, eu a tenho aqui, somente um minuto. Se talvez eu apanhá-las aqui na margem de referências. Se você observar, também você encontrará isto em Marcos, em lugares diferentes, mas em Isaías 61, 1 e 2. Agora não é isto estranho que ele parou exatamente lá? E o próprio versículo seguinte, esse foi o que foi aplicado para a sua primeira vinda. E a segunda, o próximo versículo estava referindo-se à sua segunda vinda, ao julgamento. Ele parou e cerrou o livro. Se qualquer um de vocês estiver lendo a Bíblia Scofield, vocês encontrarão uma nota no pé da página lá, vem? Observe a nota dele de indicação 2, uma nota ao pé da página, vê? E você observará lá a comparação com a mensagem citada em Isaías 61, 1 e 2. É o exemplo de onde a Escritura aqui, pregando, Jesus tinha que pregar o ano aceitável do Senhor. E o próximo versículo aparece com sua vinda e o julgamento. Vem? E vocês veem como ele parou exatamente naquilo. E como nunca observei aquilo, e como eu sempre pregava neste 5º versículo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão da verdade, voltando às fábulas. Mas faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, vê? E pela graça e ajuda de Deus eu tenho tentado fazer isto. E quero, meus amigos, ambos aqui e fora pela nação onde as fitas irão, a razão pela qual eu tenho tomado o sustento, o qual eu tenho pela palavra, e essa própria razão, pregar a palavra. Esta é a razão pela qual eu não me alimentaria com nenhum dos credos, nenhuma das denominações, porque eu tenho sido comissionado por Deus para ficar com a palavra. Agora, se qualquer um mais quer fazer qualquer coisa a mais, isto depende deles. E se você observar, na visão que tive do meu ministério, era como eu nunca tivesse atravessado aquelas árvores. Eu nunca fiz proselitismo. Eu nunca disse, todos vocês trinitarianos sejam unicistas, ou todos vocês unicistas sejam trinitarianos. Eu tenho plantado em seus próprios vasos. Exatamente. Eu fui aos trinitarianos, eu fui aos unicistas, eu fui a todos. E fiquei no meio deles e nunca juntei a nenhum deles, mas fiquei entre eles, sendo irmão, exatamente o que a visão disse que fizesse.
e tenho comido do fruto dos dois lados, salvação em ambos os lados. E agora, observou você, há várias pessoas trinitarianas assentadas aqui, há vários unicistas e há vários outros diferentes. Mas quão pouco adiantaria fazer barulho a respeito disto, porque se aquela parte da visão era verdade, a outra parte é verdade também. Ambos os frutos foram encontrados na cruz, vem? Ambos estavam na cruz, todos agrupados juntos, e ambos, ameixas e peras, ou melhor, ameixas e maçãs, choveu sobre mim lá. Ambos, todos encontrados na cruz, porque todos eles criam em Deus e estavam cheios com o Espírito Santo e possuíam as obras cristãs e os sinais seguiam. Agora, a denominação não tem nada a ver com isto. Será o nascido de novo, o qual terá alguma coisa a ver com isto. Será a sua experiência com Deus que terá a ver com isto. Agora vemos tanto disto. Tenho várias escrituras aqui, as quais eu gostaria de referir. Talvez referirei a elas um pouco mais tarde. Mas agora eu quero te levar do 5º verso até o versículo 18. E agora, para poupar o tempo, eu quero ler isto. Mas agora, Paulo, iniciando sua partida aqui em Timóteo outra vez, se você observar como ele começa a falar, é comovente. Agora, se você observar, após o 5º verso, quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida se aproxima, preparando para sair de cena. Início da partida, vem, eu tenho, bem, observe estou pronto, e o tempo da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então ele vai adiante para dizer, faça tudo, faça todas estas coisas. O quê? Para ele trazer a capa. Agora começamos bem fora, e ele diz, Demas me abandonou. Teve um tempo em seu ministério quando ele era um jovem evangelista, um jovem profeta, e todos estavam ao lado dele. Mas agora observe aqui embaixo, ele diz, todos os homens me abandonaram. Por quê? A palavra. Quando Jesus, o jovem profeta da Galileia, ele chegou a um tempo que ele foi abandonado. Todos os homens que ficam com a palavra de Deus chegam àquele lugar onde eles são abandonados pelo mundo e o mundo religioso. Jesus alimentou 5.000 um dia, e eles apanharam cestas cheias de fragmentos tirados de 5 pães e 2 peixes. E no dia seguinte, creio eu que foi, ele começou a descer com a palavra, e todos eles começaram a se dispersar dele. E ele olhou em volta para os discípulos e disse, não quereis ir também? Mesmo os seus 70 ministros ordenados o deixaram. E ele disse, não quereis ir também? E então Pedro falou aquelas palavras notáveis, dizendo, Senhor, para onde iremos nós? Somente tu tens a vida eterna.